Hoje no Jornal Universitário destaque para as 7ª Jornadas de Bioquímica. Destaque ainda para o workshop de Arquitetura Paisagista, o Observatório da Biodiversidade de Vila Real. Tempo ainda para dar conta do colóquio dos anos 40, algures no Nordeste, sobre o escritor Pires Cabral. Estas e outras notícias já a seguir no Jornal Universitário. Boa tarde, vamos dar início a mais um Jornal Universitário. Eu sou o Tomás Garcês. E eu, a Stefani Cruz. Sejam bem-vindos. A UTAD recebeu no Complexo Pedagógico as Olimpíadas da Química Júnior no passado dia 5 de abril. Entre as 14 e as 18 horas, os alunos do ensino básico tiveram direito a uma tarde repleta de atividades. O Complexo Pedagógico da UTAD recebeu a 10ª edição das Olimpíadas de Química Júnior, que contou com a participação de vários alunos do ensino básico da região norte do país. Bom, estes eventos, de uma forma geral, são realizados, aliás, em várias universidades do país, nesta fase das semifinais, têm como principal objetivo dinamizar o ensino e o gosto pelo estudo da química, mas também captar vocações por parte dos alunos de uma forma, digamos, lúdica, de uma forma divertida. Esse é o nosso objetivo, é o objetivo que os alunos se possam divertir aqui connosco, fazendo química e aprendendo coisas relativas à química e que possam, de alguma maneira, sentir-se estimulados a estudar no futuro química. O professor Paulo Santos fez um balanço positivo desta edição das Olimpíadas, que despoltaram o maior interesse junto dos alunos, o que se materializou num acréscimo significativo de participantes. Bom, em termos do número de participantes este ano, temos um acréscimo de cerca de 20% em relação a qualquer um dos 2 anos anteriores. Temos 34 equipas de 17 escolas, prefazendo 102 alunos, o que é um número, no panorama das várias edições que temos realizado, e esta já é a 10ª, o que é um número bastante agradável. Ao longo das provas, distribuídas por várias etapas, os alunos mostravam-se ambiciosos e com expectativas elevadas em almejar os primeiros lugares desta competição. O objetivo principalmente é participar e se conseguir representar a escola, sobretudo, e se conseguir ficar nos 3 primeiros é uma coisa espetacular. Os alunos que participaram nesta edição disputavam acesso à grande final nacional, que terá lugar na Universidade de Coimbra com o intuito de apurar o representante português para a prova europeia. Decorreram assim mais umas Olimpíadas de Química Júnior organizadas pelo Departamento de Química da UTAD, que ao longo dos anos procura incentivar o conhecimento e a aprendizagem nesta área da ciência perto dos mais novos. Iniciou-se no dia 7 o workshop de Arquitetura Paisagista 2014. Numa parceria entre a Câmara Municipal de Vila Real e a UTAD, o tema proposto é o Observatório da Biodiversidade de Vila Real. Com o apoio da Câmara Municipal de Vila Real, o Núcleo de Estudantes de Arquitetura Paisagista organizou o 9º workshop relacionado com o Observatório de Biodiversidade de Vila Real, que decorrerá entre 7 e 12 de abril. Pedro Rodrigues, presidente do Núcleo de Estudantes de Arquitetura Paisagista, explica o objetivo deste evento. Temos como base um local que tem como futuro, esperemos que seja assim, ser o centro de interpretação da biodiversidade de Vila Real. É lá onde a Câmara e os autarcas pensam que pode ser um bom sítio para fazer a interpretação de toda a biodiversidade que existe em Vila Real. E é com esse intuito que nós vamos tentar fazer um projeto para lá, para tentar ser também ele implementado. Luís Loures, professor de Arquitetura Paisagista, entende que este workshop tem vindo a proporcionar diferentes experiências aos alunos que nele participam. Eu acho que é importante e está cada vez a utilizar está a introduzir mais cursos no workshop. Começou por ser um workshop mais dedicado só aos alunos de arquitetura paisagista e agora vai utilizando diferentes valências e diferentes, formações, neste caso mais ligadas a um projeto já existente sobre a biodiversidade e que eu acho que é sempre enriquecedor para a Universidade e para a própria cidade de Vila Real. Professor no curso de Arquitetura Paisagista, Frederico Meireles acredita que este evento permite aos participantes adquirir novos conhecimentos e aprendizagens. É muito importante porque é uma oportunidade
para durante uma semana, de uma forma intensiva, trabalharem uma proposta, neste caso até é uma encomenda, digamos assim, não é? É um workshop que está feito em parceria com a Universidade, com a Câmara Municipal de Vila Real, inclui realmente uma parceria entre a Universidade e a Câmara Municipal, dentro do programa de Biodiversidade de Vila Real, e nesse aspecto é uma oportunidade muito interessante que os alunos tiveram de poder pegar no Observatório da Biodiversidade, que é um assunto que está na ordem do dia, que é um trabalho que está a ser desenvolvido pela Câmara já há algum tempo e que nós consideramos poder ser muito interessante e podermos também dar alguma ajuda nesse aspecto. Tiago Silva, estudante de Arquitetura Paisagista, demonstra grande satisfação com este workshop. Bem, até agora tem sido interessante, já fomos fazer uma visita de campo à Campeã, passámos lá o dia de ontem e deu para tirar algumas anotações, deu para ter uma conversa também com o engenheiro da Câmara e deu para perceber várias coisas que agora vão ser utilizadas na fase de projeto. E foi assim que a UTAD recebeu o 9º workshop ligado ao Observatório de Biodiversidade de Vila Real, promovido pelo Núcleo de Estudantes de Arquitetura Paisagista e pela Câmara Municipal de Vila Real. O presidente do Núcleo de Estudantes de Arquitetura Paisagista, Pedro Rodrigues, é nosso convidado em estúdio. Boa tarde, Pedro. Como surgiu a ideia de organizar este workshop? Boa tarde. Este workshop é o 9º workshop de arquitetura paisagista, não é propriamente o primeiro. Este ano com uns moldes diferentes, como já foi dito nas peças anteriores, em parceria com a Câmara Municipal. Por isso é de referir que não é o primeiro, é o 9º, e esperamos que assim continue. O workshop só termina dia 12, portanto, quais são as atividades que ainda podemos esperar deste workshop? As atividades começaram na segunda-feira, começaram com o dia reservado para as conferências e no dia de ontem, na terça-feira, tivemos a visita de campo à Campeã, no local onde vamos poder efetuar o próprio projeto. Durante os restantes dias, até sábado, existirão os trabalhos de projeto, é nessa altura em que vamos fazer a concepção do projeto e no sábado termina com a apresentação do mesmo. Obrigado. A UTAD realizou na aula magna o Fórum Desporto, Fatores de Competitividade. Trata-se de um debate alargado onde se pretendeu a aproximação de agentes políticos e desportivos à universidade e à indústria desportiva. A aula magna foi presenteada com um fórum sobre desporto e fatores de competitividade no passado dia 4 de abril. O presidente do Comitê Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, esclareceu-nos acerca deste evento e dos seus objetivos. Trata-se de uma iniciativa da Universidade de avaliar o desporto e os seus fatores de competitividade, que eu acho muito oportuno. Tenho aqui que saudar e felicitar a Universidade por ter realizado esta iniciativa e ter escolhido este tema, que no fundo procura perceber porque é que nós não somos mais competitivos do ponto de vista da prática desportiva, sobretudo no contexto internacional, quais são os fatores de constrangimento e como é que nos temos que organizar para ser mais competitivos. Eu não vou ter a oportunidade de assistir a todos os trabalhos, mas espero que naturalmente no final do dia as conclusões a que cheguem possa ajudar a perceber quais são os caminhos que o desporto nacional deve trilhar, de modo a que possa elevar o seu patamar de competitividade. O público demonstrou-se interessado e esclarecido com a realização deste evento. Gostei das apresentações. Naturalmente que num curto período como este é sempre difícil fazer uma análise aprofundada daquilo que se pretende vir dizer. De qualquer maneira, julgo que é suficiente para pelo menos colocar algumas questões para pôr as pessoas que aqui estão a pensar, nomeadamente no futuro do desporto português. Este evento pretende contribuir para o crescimento e internacionalização do desporto no mercado global. Nos dias 1, 2 e 3 de maio, a UTAD recebe o Congresso Exercício e Saúde das Ciências do Desporto. O professor Vicente João é nosso convidado para nos explicar mais acerca deste assunto. Boa tarde, professor. Com o que podemos contar neste Congresso? Bem, este Congresso pretende comemorar os 25 anos do Departamento de Desporto, onde nos últimos 25 anos temos estado presentes na UTAD, nas várias vertentes, e neste sentido pretendemos com este congresso que vai se realizar durante 1, 2 e 3 de maio, quinta, sexta e sábado, tentar trazer alguns
responsáveis do desporto nacional e internacional, no sentido de podermos dar resposta à qualidade do nosso departamento tem tido nos últimos anos, e pretendemos que os nossos alunos e a comunidade local esteja presente. Este congresso insere-se nos 25 anos do curso. Há outras atividades para comemorar esta data? Existem várias atividades que já decorreram no primeiro semestre e vão decorrer também no segundo semestre, como por exemplo, já no próximo dia 25 de abril, aqui uma ação realizada pela Federação Portuguesa de Voleibol, assim como outras que vão decorrer ao longo do segundo semestre, e que pretendemos também que a comunidade académica esteja presente, assim como todas as pessoas também locais. Obrigada. Obrigado. Realizou-se hoje no auditório da Biblioteca Central uma palestra sobre o plano de redução da utilização de antibióticos. Esta atividade foi direcionada para os alunos de Enfermagem e Ciências Veterinárias. O Plano de Ação Nacional para a Redução de Uso de Antibióticos nos Animais foi apresentado hoje, dia 9, por Helena Ponte, da Direção-Geral de Veterinária. A ação decorreu no auditório da Biblioteca Central e foi direcionada aos alunos de Ciências Veterinárias e Enfermagem. Helena Ponte destacou a importância da redução da utilização dos antibióticos. Bom, consiste basicamente em reduzir o uso de antibióticos nos animais. Reduzir significa, naturalmente, por usarmos um termo de comparação relativamente aos anos anteriores e conseguirmos uma baixa de consumo. Para isso, temos um plano anual, que assenta em alguns eixos transversais, que são basicamente relacionados com o conhecimento, com a ciência, e por isso estamos aqui hoje na UTAD também, e consiste depois em 2 grandes eixos operacionais que visam a defesa da saúde pública, veterinária, e a defesa da saúde animal, com uma série de objetivos operacionais que hão de ser desenvolvidos através de várias medidas, no sentido de conseguirmos, por um lado, dar um contributo do setor veterinário para que essa quantidade de antibióticos diminua em termos de utilização e, por outro lado, preservarmos o antibiótico para os nossos animais e para o ser humano, com certeza. Para a organização, o balanço desta iniciativa foi muito positivo, como explica Patrícia Poeta, docente de Ciências Veterinárias. O balanço é muito positivo. Tivemos o anfiteatro cheio de alunos, de docentes, de discentes e de outro tipo de pessoal não inerente à UTAD, que acho que ficaram com uma ideia geral da problemática de resistências a antibióticos em animais e a sua probabilidade de disseminação a outras estirpes, quer de animais e quer de humanos, e a sua importância em saúde pública. Com o auditório completamente cheio, os alunos presentes realçaram a importância do tema desta palestra na sua vida profissional e académica. Achei que a palestra foi muito importante, tendo do ponto de vista a nossa profissão. Acho que são boas estas iniciativas e que devem ser feitas mais vezes. E achas que é importante fazerem atividades como esta? Sim, porque no ponto de vista da produção isto não tem sido muito bem abordado e não tem sido uniformizado na Europa, por isso acho que sim. Esta palestra encontra-se inserida nas atividades de comemoração dos 40 anos da UTAD. A decorrer no Ciências Florestais estão 2 palestras a abordar a qualidade da madeira e a paisagem florestal em Espanha. No local está a jornalista da UTAD TV, Ana Silva. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Tomás. Estamos aqui no Ciências Florestais, onde já estão a decorrer as 2 palestras que abordarão temas sobre a floresta. Comigo tenho o professor José Luís Lousada, que nos irá falar então sobre estas palestras. Boa tarde, professor. Em que consistem estas palestras? Bem, estas palestras surgem no seguimento de uma visita que o professor Miguel Herrera, da Universidade de Córdoba, está a realizar aqui ao Departamento Florestal, e que se disponibilizou a fazer então uma palestra mais na área da arquitetura paisagista e por isso mais relacionada com alguns aspectos sobre a paisagem da floresta em Espanha, e depois uma segunda palestra mais dirigida aos alunos de Engenharia Florestal sobre a importância da silvicultura na qualidade da madeira. E que importância tem abordarmos estes temas? Bem, estes 2 temas são importantes,
quer para a arquitetura paisagista, porque hoje em dia cada vez mais é valorizado estes aspectos relacionados com a paisagem. A paisagem hoje em dia há um valor quer ambiental e mesmo até económico muito forte associado à paisagem. Basta ver todos estes interesses do ponto de vista do turismo, tirar partido de alguns aspectos característicos da paisagem, em que neste caso a paisagem florestal é também muitas vezes valorizada. A outra palestra tem a ver com a forma como é que nós podemos melhorar a qualidade da madeira a partir de recorrendo a algumas técnicas florestais, a algumas formas de condução dos povoamentos que podem depois favorecer a qualidade final do material vinhoso que é extraído dessas florestas. Obrigada, professor. Temas como a qualidade da madeira ou a paisagem espanhola serão temas então aqui abordados nestas duas palestras. Obrigado, Ana. Comemorou-se no dia 7 de abril o Dia Mundial da Saúde. Em Vila Real, este dia foi assinalado com a organização de atividades escolares e de rua. A Câmara Municipal de Vila Real acolheu na passada sexta-feira os alunos de várias escolas básicas da cidade para comemorar mais um Dia Mundial da Saúde. Docentes e alunas da Escola Superior de Enfermagem explicaram em que consiste este dia e falaram sobre as atividades realizadas. O Dia Mundial da Saúde, ao fim e ao cabo, consiste num conjunto de atividades para sensibilizar as pessoas, a população em geral, para a prevenção das doenças transmitidas por vetores. O planeamento das atividades por toda esta parceria e concretamente hoje foi subdividido em duas grandes partes. Uma hoje dirigida mais à comunidade em geral, concretamente às escolas do ensino básico de primeiro ciclo, terceiro e quarto anos, em que participaram em jogos interativos hoje, subordinados a esta temática que é as doenças transmitidas por vetores, e também previamente decorreu um concurso de artes plásticas, cujos prémios também foram atribuídos hoje. Todos os trabalhos foram subordinados à temática e estavam com imensa qualidade. Tanto a atividade como este dia são muito importantes para sensibilizar a população e chamar a atenção para estas pequenas temáticas que têm cada vez sido mais importantes no nosso dia-a-dia. Durante a manhã, os alunos tiveram a oportunidade de participar em atividades como o Jogo da Glória, a visualização de um filme sobre o tema e puderam ver expostos trabalhos da autoria própria. Fomos saber o que acharam da manhã. Para mim, o Dia Mundial da Saúde é quando as pessoas podem se divertir à vontade. O Dia Mundial da Saúde, para mim, é para nos ajudar a evitar as doenças. É um dia para as pessoas, para os animais, com os vetores e isso. Aprendi que estas pequenas bactérias podem causar muitos cheirinhos para o nosso corpo. Acho que devemos evitar as doenças para não prejudicar a nossa saúde. Que há animais que provocam muitas doenças graves, maus vetores, as carroças e muitos mais animais. Terminaram assim as atividades que educacionam as crianças do ensino básico sobre o Dia Mundial da Saúde. A professora Alice Mártires apresentou a tese de doutoramento Envelhecer Bem e com Saúde. A importância do envelhecimento com saúde foi explicado pela professora. Envelhecer bem e com saúde é como se denomina a tese de doutoramento apresentada no mês de janeiro na Universidade de Lisboa pela professora Alice Mártires. O porquê de ser tão importante envelhecer com saúde é o que nos explica. O índice de envelhecimento já está acima dos 129, o que quer dizer que para cada 100 jovens temos 129 idosos. E, portanto, a nossa população portuguesa está a envelhecer. É cada vez mais uma população com idades superiores aos 65 anos, que é aquela idade que se estipula, digamos assim, para efeitos estatísticos, que distingue o ser adulto do ser idoso, relativamente à saúde e ao bem-estar destas pessoas. Porque
se ser idoso, se o processo de envelhecimento é um processo que é inevitável, é fisiológico, acontece em todas as pessoas e em todos os seres vivos, envelhecer com saúde ou envelhecer com qualidade de vida, nem sempre isso acontece. Nós sabemos que à medida que o envelhecimento se vai avançando, a idade vai avançando, a probabilidade de acontecer uma doença ou doenças é maior. Esta tese incide principalmente na preocupação da Ordem dos Enfermeiros, na forma como as pessoas mais idosas cuidam da sua saúde e, sobretudo, sobre aqueles que têm doenças crónicas. Uma das preocupações e dos desígnios da Ordem dos Enfermeiros é precisamente encontrar intervenções, estratégias de intervenção de enfermagem, sobretudo para grupos de risco e grupos mais vulneráveis, no sentido de conseguirmos melhor saúde e bem-estar para essas populações. As doenças crónicas, neste momento, são as doenças que preocupam as sociedades e preocupam os profissionais de saúde na medida em que elas vão surgindo também com a idade, com o avançar da idade e com o próprio envelhecimento. A fórmula para envelhecer bem e com saúde é o que nos revela, por fim, a professora Alice Mártires. Temos que apostar nos estilos de vida saudável, temos que apostar nos comportamentos de saúde. Lá está, é uma opção das pessoas. E foi assim aqui na Escola Superior de Enfermagem de Vila Real que ficamos a conhecer alguns conselhos importantes para envelhecer bem e com saúde. O auditório da Biblioteca Central da UTAD albergou durante o dia 3 de abril o colóquio nos 40 anos de Algures a Nordeste. Inserido numa homenagem a Pires Cabral, assinalou os 40 anos da sua vida literária. Englobado nos 40 anos de ensino superior em Vila Real, a UTAD realizou no passado dia 3 uma homenagem ao escritor Pires Cabral. Este evento contou com um documentário intitulado Pires Cabral na Primeira Pessoa, do realizador Manuel de Brito. Vários oradores passaram pelo auditório da Biblioteca Central da UTAD para prestar a sua homenagem ao escritor. Os convidados desta ação puderam ainda visitar a Biblioteca Municipal de Vila Real a fim de verem a exposição 40 anos de vida literária dedicada ao autor. No mesmo ano em que a UTAD celebra o seu 40º aniversário, Henriqueta Gonçalves considera de primordial importância homenagear este célebre senhor. Justamente a nossa universidade também tem 40 anos de ensino superior. Decidimos então conjugar as coisas e prestar homenagem ao grande escritor da região e do país, que é Pires Cabral. E por isso esta singela homenagem à qual a reitoria decidiu também dar apoio e receber como sendo, digamos, dela, não é? Esta homenagem. E é mais que devida. E então decidimos, porque Pires Cabral é estudado nos nossos planos curriculares, Pires Cabral tem sido trabalhado por muitos dos docentes do Departamento de Letras, Artes e Comunicação, e também porque algumas teses académicas os nossos docentes têm orientado sobre o autor. Obras como San Cirilo, O Cônego, As Têmporas de Cinza, Pizzicato e Chula e Que Comboio Era Este, proporcionaram ao homenageado diversas distinções e importantes prémios literários. O balanço que faço é claramente positivo, não pela própria qualidade das obras, que sobre essas não me pronuncio, mas porque pelo menos tive o prazer de escrever 50 e tal obras ao longo destes 40 anos. Portanto, é sempre uma satisfação, um balanço de felicidade, por assim dizer. Eu começo por dizer que ele é, na realidade, uma voz importantíssima do Nordeste e de todo o Trás-os-Montes, mas mais do que isso, ele é um escritor nacional e é um escritor também de projeção internacional. Há sempre um sentimento de gratidão, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade também, porque quando nos permeiam, significa que esperam que no futuro que seja ainda melhor. E naturalmente que é isso que eu procuro fazer. Cada vez que tenho um prémio, vou pensar, vou ver se consigo encontrar ainda forças para fazer melhor, para voltar a ter mais algum prémio. Pires Cabral nasceu em Chancim, Macedo de Cavaleiros, e é autor de uma vastíssima obra caracterizada por uma ampla variedade de géneros.
Da poesia ao romance, passando pelo conto, texto dramático, pela crónica e ensaio, o autor inspira-se essencialmente nas suas vivências. A minha terra é naturalmente, digamos, a fonte número 1 de toda a minha inspiração. Tudo aquilo que vejo, tudo aquilo que sinto, tudo aquilo que ouço, tudo aquilo que leio pode servir de inspiração. Para escrever ele vai buscar a matéria, à experiência, à vivência, à gente, aos costumes, aos bichos, à paisagem de Trás-os-Montes. Portanto, eu diria que a importância de Pires Cabral escrever sobre o Nordeste é extrema, é importantíssima e é uma espécie de salvação para esta região, como para qualquer outra, que tivesse um autor, um escritor que a cantasse tão bem, cantasse essa região tão bem quanto Pires Cabral canta o Nordeste. E é com a exposição dos livros de Pires Cabral que termina este colóquio de homenagem a um dos mais ilustres escritores transmontanos. O Conservatório Regional de Música de Vila Real organizou um concerto com a Orquestra de Sopros. O evento decorreu no dia 2 de abril, pelas 21h30, na Aula Magna da UTAD. Dia 2 de abril, por volta das 21h30, foi possível assistir-se a um concerto da Orquestra de Sopros do Conservatório Regional de Música de Vila Real, na Aula Magna, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A UTAD TV esteve presente e mostra-te algumas imagens. Questionámos um elemento do público que nos confidenciou o porquê ter vindo assistir ao concerto, deixando a sua opinião relativamente ao mesmo. O concerto, acho que para mim foi excelente. Tivemos um concerto maravilhoso com estes jovens músicos que futuramente serão os grandes artistas. O diretor executivo do Conservatório de Música deixou-nos algumas das ideias da escola e trabalho da orquestra. Esta orquestra tem várias atuações durante o ano, participam em masterclass e procuram dinamizar todo o trabalho realizado nas diversas classes de aulas na Escola de Música. Também o maestro deixou a sua opinião, falando um pouco do seu percurso, a ligação com a orquestra e a UTAD. Eu estudei no Conservatório de Vila Real. Posteriormente segui os meus estudos na Escola Superior do Porto, de Música, na ESMAE. Agora estou a ter aulas de direção e pronto, este ano surgiu o convite de dirigir a Orquestra de Sopros e eu aceitei, é um trabalho que eu gosto muito. A orquestra anda por aí, fica atento e não percas o próximo concerto. Tempo agora para as nossas sugestões culturais. Esta semana na agenda cultural temos: quinta, dia 10, temos Lulumon às 23 horas no Café Concerto. Sexta, dia 11, às 10h30 e também às 15 horas, temos a peça Uma História Desafinada, ou Nem Por Isso, criada pelo Teatro das Beiras, no pequeno auditório. Sábado, dia 12, temos a peça One Man Alone, às 22 horas, no pequeno auditório. Terça, dia 15, temos, como de costume, Humor, com Paulo Baldaia, às 23 horas, no Café Concerto. Estas foram as minhas sugestões culturais. Tenha uma boa semana de cultura. E assim chega ao fim mais uma emissão do Jornal Universitário. Já a seguir convidamos-te a ficar connosco com o Falar Bio, Emprego e Empreendedorismo e fica a saber. Foi um prazer partilhar este espaço contigo. Voltamos dia 30, à mesma hora, no mesmo local, mas a partir da Escola Dr. Araújo Correia, em Peso da Régua. Contamos contigo. Até lá.